Também eu rogo a Jesus, me assista e me auxilie na tarefa da noite. Um homem muito simples vivia numa caverna escura. Ali a claridade nunca surgia. Por isso, aquele homem implorava o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, na sua cegueira moral, sentia-se o melhor de todos. Reclamava do ambiente imundo em que se encontrava. O ar pestilento sufocava-o. E ele pedia a Deus uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio com o dia claro. Afirmava-se robusto, apto, capaz. Por que motivo era conservado ali naquele isolamento doloroso? Aquela atmosfera tão insuportável. As suas súplicas, entre a revolta e a amargura, foram percebidas por Deus, que, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude incitou-o a confiar no futuro, a persistir na oração. O infeliz, durante um tempo, consolou-se, mas logo em seguida voltou a lamorear-se. Queria fugir, desistir, abandonar a vida. E como suas lágrimas aumentavam, Deus mandou-lhe a esperança. E aquela emissária divina afagou-lhe a face e falou-lhe da imortalidade da vida. Tentava secar-lhe o desesperado pranto. Regou-lhe calma, resignação, fortaleza. E aquele pobre homem pareceu melhorar, mas decorrido algum tempo voltou à sua lamentação habitual. Comovido, o Senhor da vida determinou que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o, alimentou-o, endereçou-lhe palavras de carinho e amparou-o, como se fosse uma abnegada mãe. Todavia, o infeliz persistia gritando, revoltado. Foi então que Deus enviou-lhe a verdade. E quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado homem, pela primeira vez na vida, viu-se tal qual era e apavorou-se. O seu corpo estava coberto de chagas, da cabeça aos pés. Agora, somente agora, ele via e percebia, espantado, que ele mesmo era o responsável pela atmosfera intolerável em que vivia. Tremeu, cambaleante, e horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de encarar a sublime visitante, a verdade, que lhe abria a porta da libertação, fugiu apavorado em busca de uma outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. Esta fuga, ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito a receber todas as bênçãos do Pai Eterno e gritam desesperados, implorando a ajuda celestial. Mas quando, amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se impacientemente, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Mas quando a verdade, porém, brilha diante deles, revelando-lhes a real condição em que se encontram, costumam fugir apressados, em busca de esconderijos.
nos quais possam cultivar a ilusão. Numa ocasião, Jesus disse: somente a verdade fará livre o homem. Acostumemo-nos, pois, à sublime luz da verdade, reconhecendo em nós mesmos as causas das nossas desditas e busquemos corajosamente os meios de alcançar de modo definitivo a nossa libertação. Há mais de 20 séculos, um sábio andou aqui pela terra. E esse sábio homem assegurou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta frase foi dita por Jesus e anotada pelo apóstolo João no seu Evangelho. Nós perguntamos: do que é que nos libertará a verdade? Afinal, cada um de nós tem as suas próprias amarras existenciais. Cada um de nós tem os seus problemas. São as nossas questões íntimas que nos infelicitam. Sejam as dificuldades de toda a ordem em termos materiais. Então a que liberdade e a que verdade se referia Jesus? Sem entrarmos em terrenos filosóficos para decifrarmos o que é verdade, podemos traduzir para a realidade do agora que aquilo que o grande mestre estava a ensinar é a necessidade do conhecimento. O conhecimento. Porque Jesus, na sua sabedoria ímpar, referia-se ao conhecimento geral, não somente às questões espirituais. Conhecendo, o homem neutraliza enfermidades, aperfeiçoa tecnologias, não se deixa vitimizar pelos maus. E através dos séculos, os dominadores têm procurado manter o povo na ignorância, para que assim seja mais fácil manipulá-los. Durante séculos, aprender a ler foi a exclusividade dos homens ricos, dos homens poderosos. Mesmo em questão religiosa, durante séculos, os livros bíblicos eram privilégio dos que viviam nos conventos ou estavam nos seminários. Foi necessário que um grande missionário viesse à Terra e desse a sua contribuição para que a tecnologia da impressão, a tecnologia da tipografia, mudasse esse quadro. Esse homem nasceu na Mongúcia, hoje cidade independente de Mainz, na Alemanha. Era a capital do Estado Federal da Renânia-Palatinado, onde no final do século XIV, Johannes Gutenberg inventou os tipos móveis, as letras de metal, melhorando assim o tipo de impressão já em uso na Europa. Aperfeiçoando as tintas à base de óleo, conseguia melhores resultados. Aperfeiçoou ainda uma prensa gráfica, inspirada, curiosamente, nas prensas utilizadas para as primeiras uvas. Esta invenção provocou uma revolução. A propaganda do conhecimento para todos. Foi a Bíblia, o primeiro livro impresso pelo novo processo, a Bíblia de Gutenberg. Esta Bíblia é o símbolo-chave de um momento de transição da história humana. É a partir de então, de forma paulatina, o livro vai se tornando cada vez mais popular. Conhecer a verdade é ler, instruir-se, informar-se, ilustrar a mente. Então faz-se muito importante a leitura, o estudo, para aproveitarmos a oportunidade de saber. Só desse modo nós poderemos construir mais rapidamente a nossa própria felicidade. Assim, a verdade é conquistada, mas graças aos esforços das criaturas
e não numa revelação bombástica, sem proveito para quem a recebe. Além disso, logo que a verdade é descoberta, ninguém pode encarcerá-la, ninguém pode prendê-la, ninguém pode guardá-la só para si. Quem experimenta o sabor da verdade não mais permanece o mesmo. Opera-se toda uma evolução, uma transformação, e ela é radical, porque liberta, e essa libertação é inevitável. Por vezes, a nossa cegueira não nos deixa ver a verdade, mas ela está em toda a parte, latente, e em ambos os lados da vida. E muitas vezes, a verdade é confundida com a ilusão. É retida na consciência humana e, a princípio, é como que uma chispa que as forças do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento transformarão numa estrela fulgurante. Uma chispa inicial, depois um fulgor igual a uma estrela brilhante. A verdade, então, emancipa. Emancipa a alma e completa. Nossa alma fica mais completa quando sabemos. A verdade é infinita. Vitaliza o microcosmos e expande-se por todas as galáxias. Vibra na molécula. Agiganta-se no espaço ilimitado e encontra-se, felizmente, ao alcance de todos. É inextinguível e existe desde todos os tempos. E tenhamos a certeza, sobreviverá até ao fim das eras. A verdade é Deus. A verdade absoluta, só Deus a possui. E vai-se revelando ao homem, na medida em que este esteja apto para conhecê-la. Por isso, os inventores, os cientistas, os pesquisadores vão descobrindo a cada século novas verdades que se acumulam e vão fomentando o progresso da própria humanidade. É para penetrá-la que se faz necessário diluir-se em amor, como os grãos de açúcar num cálice de água em movimento. Só agora podemos compreender o motivo pelo qual Jesus se calou quando Pilatos lhe perguntou: o que é verdade? Encontramos também em João 18:38. Muitos filósofos usam este silêncio de Jesus perante Pilatos para dizer que nem ele, Jesus, sabia o que era a verdade. Só que esses filósofos não percebem que Jesus já tinha dito que ele mesmo era a verdade. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus não respondeu a Pilatos porque rigorosamente não quis gastar o seu discurso com alguém que não ia mesmo entender. E porque Jesus disse que ele é a verdade, por que será que ele disse? Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão, foi professor de Alexandre o Grande. Há cerca de 2400 anos, definiu simplesmente que a verdade é aquilo que corresponde fielmente à realidade. Logo, o conceito de verdade pressupõe a comparação de alguma coisa com outra, a realidade que serve como referência. Jesus, como ser humano, disse que quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem olhava para ele, via Deus. João 12:45.
Ora, nesse caso, a referência para comparação, a realidade, é o próprio Deus. Sendo assim, Jesus estava correto em afirmar que ela é a verdade da realidade de Deus, pois reflete fielmente o que o Pai é. A verdade, então, é luz. É a luz que se expande, aquece sem queimar e vivifica sem produzir cansaço. A meditação facilita o contacto. A oração aproxima o homem da sua fonte e a caridade propicia a vivência com ela, a grande verdade. A humildade é ela que abre a porta para que a verdade entre no coração da criatura e a fé facilita-lhe a sua estadia nos sentimentos. Foi meditando sobre as questões da verdade que lemos a história de um rabino da Europa Oriental que perdeu a sua mulher e seus 6 filhos no campo de concentração de Auschwitz. Isto durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, ele tornou a casar, mas a sua esposa, a sua nova esposa, não podia conceber filhos. Desesperava-se. Desesperava-se por não ter um filho que pudesse pronunciar-lhe o Kadish depois da sua morte. Por isso, aquele rabino sofria muito. O Kadish é uma das principais orações no judaísmo. Ao contrário de quase todas as outras orações judaicas, sua linguagem não é apenas hebraico, mas também aramaico. A língua falada por Jesus. Essencialmente, esta oração, o Kadish, é um louvor a Deus, parecido com o nosso Pai Nosso, embora associado com a morte e com o luto. Esse sentido não aparece na oração. Mas apesar disso, e no caso da morte do pai ou da mãe, é recitada, conforme a crença hebraica, por 11 meses pelo filho. Em vão, o psiquiatra que tratava aquele rabino falou-lhe de outros sentidos para a vida, além da própria perpetuação da espécie. Já desesperado, o médico perguntou-lhe se ele não esperava rever seus filhos na espiritualidade quando morresse. Pior a emenda que o soneto, pois aquele homem libertou a torrente das lágrimas e o seu sofrimento ainda foi maior. Desconhecendo a verdade, ele acreditava que seus filhos haviam morrido inocentes na câmara de gás. Por isso, estariam no céu. E ele considerava-se indigno de compartilhar aquele lugar com eles. Por isso, acreditava que nunca mais os veria. Só que aquele sensato psiquiatra, vienense, por acaso, direcionou o diálogo para determinado raciocínio que conseguiu auxiliar o rabino no seu desespero. Mas se aquele pai tivesse conhecimento, o conhecimento da verdade, além da sua respeitável crença, saberia que Deus é amor infinito e não decreta juízos definitivos aos seus filhos. Todos podem ser perdoados. Com a luz deste conhecimento, quão melhor se sentiria aquele desesperado pai. Se ele soubesse que somos julgados pela própria consciência e que a cada um será dado segundo as suas obras, se ele soubesse que mais do que tudo a justiça divina é de misericórdia, embora as dificuldades que nós tenhamos de caráter pessoal,
quanto não lhe seria consolador saber que após a morte os amores tornam a reencontrar-se. Como poderia ser diferente, sendo as leis criadas por um Pai amoroso e bom? Jesus ensinou: qual de entre vós é o homem que, lhe pedindo pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Eis a verdade que liberta. Liberta da dor da separação pela morte física, a certeza da imortalidade, a certeza dos nossos reencontros. O amor não acaba porque a vida física se finda. O amor não acaba porque um corpo morre. O amor é imortal. Transcende absolutamente as fronteiras da morte e une os corações amados. O bom Deus que veste os lírios dos campos e alimenta as aves dos céus não poderia ser menos misericordioso para com seus filhos. Agradeçamos profundamente pela libertação da dor maior das ausências físicas, porque cremos na imortalidade da alma, porque acreditamos num Deus infinitamente justo, um Deus bom, um Deus que é amor. Agradeçamos por saber que mais à frente nos reencontraremos, os que vivemos num corpo e os que já transitaram pelo grande portal da morte física. Agradeçamos ao Pai, a esse Pai de amor e bondade, e agradeçamos a Jesus que nos revelou estas verdades. E é esta e outras verdades que nos libertarão para a felicidade possível neste mundo tão complicado. Neste mundo tão complicado que é a Terra. Porque as criaturas, nós, não nos queremos iluminar com o conhecimento. Sabendo a verdade, tudo se modificaria. Então, na tranquilidade desta noite, que a mensagem trazida por João, falando-nos dessa verdade que é imortal, nos acompanhará sempre, refazendo as nossas ideias, refazendo a nossa própria vontade de nos auto-aprimorarmos, refazer a nossa vontade de nos iluminarmos através do conhecimento. Pela vossa atenção, muito obrigado.